Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2. Estamos no módulo um, Fundamentos Básicos, roteiro número 21, Classificação dos Espíritos. Essa é a segunda parte, não é, desse assunto, desse roteiro. E, na sequência, essa é a aula de número 119. Então, como eu sempre falo no início dos nossos vídeos, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Estamos aqui no Estudo Básico do Espiritismo, volume 2, tá? Já tivemos o volume um. Todas as aulas do volume um estão publicadas no nosso canal. E como o estudo é uma sequência, não é? Nós temos estudo básico do volume um, 2 e 3. É importante que quem quer realmente estudar, quem quer aprender o Espiritismo, comece lá, das primeiras aulas, tá certo? Bom, e aqui é o aviso que eu ando colocando sempre, né? Também no início das aulas, para as pessoas que tiverem necessitadas de um atendimento fraterno, tá? Essa instituição aqui, a Legião dos Servos de Maria, né, que a gente chama de LSM, ele oferece esse atendimento fraterno online, tá? Então, basta vocês darem uma lida aqui, se inscrever aqui nesse canal, tá? E solicitar o atendimento, tá? O atendimento é sempre pessoal, sigiloso e totalmente gratuito, ok? Então, quem tiver interesse ou souber de alguém que precisa desse auxílio, o LSM oferece esse trabalho gratuitamente, não é? Logicamente, como todo centro espírita, não é? De verdade. Bom, nós falamos na aula passada da classificação dos espíritos e mostramos aquele quadro, né, que existe lá no Livro dos Espíritos, não é? Feito por Allan Kardec, e vimos as categorias dos espíritos. Então, aqui a gente vai dar uma comentada sobre cada uma dessas ordens, né, dessas classificações, tá? Começando pela primeira ordem, não é? São três ordens, como a gente viu. Essa é a primeira, onde existe só uma classe, que é a classe dos espíritos puros, tá certo? Então, os espíritos puros são aqueles que já chegaram à perfeição, né? Então, são espíritos do nível de Jesus para cima, tá? Que a evolução é infinita. Então, não é que vai chegar na condição de espírito puro e parou e se aposentou no processo evolutivo, de jeito nenhum, né? Graças a Deus que a evolução é constante, porque se você chegasse num momento que tivesse que parar e se aposentar, digamos assim, seria terrível, né? Nada pior do que a aposentadoria. A gente tem que continuar sempre firme no trabalho. Enfim, os espíritos puros são aqueles que já atingiram, digamos assim, a perfeição relativa, tá? A perfeição absoluta é só Deus, ok? É bom que a gente sempre recorde disso. Perfeição absoluta só Deus. A gente atinge a perfeição relativa à nossa condição de criatura que somos, tá? Então, esses são os espíritos puros. Na segunda ordem, nós temos os bons espíritos, não é? Que a gente viu isso na aula passada, que são aqueles nos quais o desejo do bem é predominante, né? Por isso que eles são classificados de bons espíritos, ou seja, o bem já predomina, não significa que eles são 100% o bem, né? Porque se fossem, eles já eram espíritos puros. Mas o bem predomina nessa classificação aqui, nessa classe de espíritos. Na terceira ordem, nós temos os espíritos imperfeitos, que são aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que eles retardam o progresso. Nós estamos enquadrados aqui, não é? Eu estou falando por mim, tá certo? Eu não sei vocês que estão assistindo aí, mas por mim eu posso responder. Eu estou enquadrado aqui nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, tá certo? E aí tem várias classes dentro dessa terceira ordem aqui dos espíritos imperfeitos, como a gente viu na aula passada. Esta classificação geral pode desdobrar-se, deixa eu baixar aqui, em nuances que variam ao infinito, tá? Então, isso aqui não existe uma classificação padrão, ou você está numa ou estou na outra. Eu até falei isso na aula passada, né? Entre uma classificação e outra, a gente quando se autoanalisa, a gente vai ver que a gente pode se encaixar uma parte em uma, outra parte em outra, ou seja, pode ser numa parte mais evoluída, outra menos evoluída, porque não tem como você padronizar os espíritos, tá certo? Não tem como fixar eles numa classificação dessa. E essa própria classificação, como Kardec diz, elas podem variar em nuances, tá? Que é o que acontece. Existem, contudo,
caracteres bem definidos que permitem agrupar os espíritos de acordo com suas tendências e aptidões, constituindo-se numa escala ou num quadro que, no dizer do codificador, e, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então, quando vocês analisarem esse quadro, não é, como nós vimos na aula passada, e quando vocês forem ver lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver que existem muitas nuances entre uma classificação e outra, entre uma ordem e outra, e a gente tem que tentar ver se a gente consegue. Não é fácil, não, tá? A gente vê em qual a gente se encaixa, porque a gente, quando lê na ordem dos espíritos imperfeitos, nessa terceira ordem, a gente vai ver que a gente tem muita coisa que pertence a uma classe, muita coisa que pertence a outra, e dá uma mistura nisso aí. A terceira ordem de espíritos imperfeitos, não é, caracteres gerais, tá? Então, é o nosso caso aqui. Predomínio da matéria sobre o espírito, não é? A gente recebe muita influência da matéria, né? Os nossos espíritos são influenciados constantemente pela matéria. Propensão ao mal, tá? Então, algumas pessoas têm essa propensão ao mal, né? Outros têm muito menos, tá? Mas, em linhas gerais, a gente sempre tem uma propensãozinha ao mal, né? Uns muito pouco e outros muito. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Então, a gente vê as nossas religiões, não é, tradicionais, a confusão, não é, a forma de interpretar, de entender Deus é totalmente equivocada, não é, pouco elevada, porque isso é em virtude da nossa inferioridade ainda evolutiva, né? A gente tenta entender Deus da forma como a nossa intelectualidade permite. E é por isso que há tanta divergência, né? Bom, essa aula de hoje foi um pouco mais curta, não é? E é até melhor para quem está acompanhando. E a gente encerra aqui. A gente não terminou esse assunto ainda, tá certo? Vai ter a terceira parte. Então, aqui eu deixo esse quadro, né? Qualquer dúvida, sugestão, informação que vocês quiserem, pode escrever para esse e-mail aqui, tá certo? Que eu responderei com certeza. E deixo aqui o endereço de um blog que nós temos, tá? Onde nós estamos sempre publicando artigos interessantes para todos nós, tá? Então, um grande abraço e que a paz do Senhor fique conosco hoje e sempre.